Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu quero falar sobre uma divulgação que eu vi numa empresa, na fachada de uma empresa que estava escrito assim, ó: precisa-se de clientes com ou sem experiência. Então, para a gente entender, com ou sem experiência, com experiência aquele cliente que já veio na empresa e já conheceu o produto ou o serviço. E sem experiência aquele que vem comprar pela primeira vez. Mas eu achei bem interessante, foi até publicado na página do Luciano Hang, quando ele falou, ele comentou a respeito da publicação dessa fachada na empresa. Eu achei legal e até interessante porque a gente pensa que nos momentos que a gente está vivendo hoje de pandemia e tal, que a gente não precisa de cliente, com ou sem experiência. E o mais interessante é que hoje a gente, como colaborador, nós não entendemos de que cada um demanda da vontade do cliente para que ele permaneça, para que ele volte a comprar, para que ele tenha uma boa experiência dentro da companhia. Então, a gente conseguiu perceber no longo do período, dessas quarentenas, que a gente veio reconhecer o cliente em potencial e o cliente como número um. Então, nós não trabalhamos para a companhia, nós não trabalhamos para a empresa, nós trabalhamos para o cliente. Então, às vezes a gente fica, eu trabalho para a Nike, eu trabalho para a Coca-Cola, eu trabalho... Não, nós trabalhamos para o cliente. A Nike também tem clientes insatisfeitos, a Coca-Cola também tem clientes insatisfeitos, e aí vai embora, Então, por quê? Porque essa relação da companhia até chegar no consumidor final, ela tem um trajeto que depende só de pessoas, ou seja, ele na produção, ou seja, ele na própria logística. Então, nós trabalhamos para o cliente. Então, ter essa percepção de que nós trabalhamos para o cliente faz com que a gente crie estratégias para chegar até o cliente. E como que a gente cria essa estratégia para chegar até no cliente? Pelo contato. E o contato virtual, ele é um meio rápido, é um meio fácil, mas não é a alternativa correta. O cliente ele ainda precisa do abraço, ele precisa do tato, ele ainda precisa da conversa, ele ainda precisa do olho no olho. Então agora com a gente conseguiu visualizar tudo isso agora no processo da pandemia, que as pessoas ficaram aí em casa, enclausuradas, desesperadas para poder ir para o parque, para poder ir para o cinema, para poder ir para o centro, para poder ir no mercado, para poder fazer as rotinas que ela sempre fez. E aí a gente começa a perceber como eles precisam, a gente precisa de gente. Então a ideia principal é essa, a gente poder trabalhar, levar para o cliente, levar para o nosso consumidor final aquele que é o nosso desejo de satisfazê-lo, e às vezes, mesmo que o produto não satisfaça ele, mas o que importa é a relação. Então muita gente, quantos de nós, quantos de vocês já compraram alguma coisa que acabaram não consumindo? Comprei, deixei em casa, não consumi, mas pelo outro lado fui bem atendido e se bobeou, voltou lá na loja e comprou até um outro produto que daí talvez tenha consumido ou talvez não também. Então, mas o que eu quero frisar é a relação empresa-consumidor final por meio de pessoas. Para mim esse é o ponto mais importante, é o ponto mais interessante, é a relação das pessoas. Então a gente trabalha, por mais que a gente tenha um produto bom, ou um produto mais ou menos, ou um produto péssimo, tudo vai de como que a gente lida e como a gente vende isso para o cliente. E não adianta, no meu ponto de vista, e ninguém me tira esse chapéu, a relação cliente para mim é o essencial. Eu trabalho, lógico, também com os meus colaboradores, trabalho com a minha equipe, trabalho com o meu gerente, trabalho com o meu supervisor, trabalho com o meu franqueado, trabalho com o meu líder, mas tudo o que eu faço é para o meu cliente, é para satisfazer o meu cliente. Então, às vezes, quando a gente discute internamente com o processo com o pessoal de logística, com o pessoal de distribuição, de elaboração de novas tecnologias, com o pessoal de design, tudo quando a gente vai criando esses atritos, não é pessoal, ele é para tentar melhorar essa chegada daquilo que nós vendemos ou daquilo que nós produzimos até no cliente. Então, o foco principal sempre vai ser o cliente. E é muito interessante falar para vocês que nesse processo de pandemia, nesse processo de se resguardar, vai vencer, não vai ser a empresa que tem maior tecnologia, o maior centro de distribuição, a melhor logística, a melhor equipe. Vai vencer a empresa que tiver o melhor relacionamento com o seu cliente, que conseguir vender para ele, que
conseguir chegar até ele dizendo que tudo que eu faço é por você. Então, para mim, no meu ponto de vista, para tudo aquilo que eu trabalho dia a dia, é focada sempre no cliente. Sempre dá certo? Às vezes não dá certo. Eu tenho um cliente exigente e eu gosto muito de trabalhar com o cliente exigente. Quando eu trabalho com o cliente exigente, tem como eu melhorar. Quando o cliente ele é exigente e ele se manifesta, né? Porque também tem aquele cliente exigente que não se manifesta. Este que não se manifesta, a gente não consegue trabalhar com ele. Porque ele nunca consegue dizer pra gente o que tá pegando, por que não está saindo conforme ele quer. E aquele que é exigente e que se manifesta, é muito mais fácil a gente poder trabalhar e melhorar essa condição com ele. Seja na área comercial, seja na área de logística, na produção, na apresentação do produto. Então, eu gosto de trabalhar muito com cliente exigente. Aquele que exige da empresa e paga em dia, aquele que exige da empresa e retribui aquilo que a gente faz, paga o preço, aquele que é justo também com a companhia. Então, eu queria deixar uma dica, né, para a gente poder trabalhar isso e trabalhar com foco no cliente, com foco nessa percepção de que o cliente é que faz toda a diferença. Não é a companhia que faz a diferença, né? A gente é meio que parece servidor público, né? Eu não estou aqui como servidor público para servir as pessoas, né? Eu estou aqui para ser servido. Então, a gente acaba vendo que às vezes é moroso, é demorado, porque existe um sentimento de que estou aqui para o Estado me servir, né? Para a Prefeitura me servir, para a União me servir. Enfim, não é bem assim. A gente não está aqui, eu estou aqui na companhia para que o cliente me sirva. Negativo. Quando a gente trabalha em propósito para o cliente, né, em propósito para o consumidor, em propósito para o contribuinte, tudo funciona de uma forma mais harmoniosa. Ok? Então fica a dica aí e vamos junto porque dá certo.